Ei, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana, eu estudo no CEFET-MG e eu participo do grupo de computação competitiva. Hoje eu vou fazer aqui essa videoaula sobre o programa Consultas de Caminho, lá do CSS. Ele é o o problema de número 1138 e é isso. Aqui estão os tópicos que eu vou abordar aqui na videoaula. Primeiro é o algoritmo que eu usei para resolver esse problema, que é a Binary Indexed Tree, que é árvore Beach, né? Árvore Fenwick. E depois eu vou mostrar o problema lá do CSS, vou ler para vocês, e o meu modelo de solução. Depois como que eu implementei o algoritmo e depois eu vou mostrar mandando lá no CSS para vocês verem que vai dar certo. Bom, gente, eu vou tentar explicar a bit, primeiro mostrando como que seria fazer essas somas de prefixo sem a bit, né? De forma menos eficiente. A primeira forma seria a gente fazer um for, que iria, passar por todas as posições, e aí em cada posição ele ia somar, né, o valor da posição mais o valor das posições anteriores, e ia ser uma complexidade bem maior, porque a eficiência ia demorar muito, né? O tempo de execução do programa ia ser bem maior, porque ia ter que passar por cada posição. E aí, com isso, a gente podia criar uma nova forma, né, que seria um pouco mais eficiente de fazer, que é ser criar um array de prefixo 1, que é soma de prefixo, que seria a gente guardar em cada posição do array a soma dos valores da posição até zero, no caso contrário, né, da posição 0 até a posição x, que é a posição que seria, né, guardado o valor. Só que o problema dessa implementação seria mudar os valores do array. Então, por exemplo, se eu fosse mudar o valor da posição 2, do índice 2, e ele tivesse 5 e eu quisesse passar para 8, eu ia ter que somar 3 ali nessa posição, mas não ia ser só nela, por causa que as posições posteriores, tipo 3, 4 aqui, iam estar armazenando a soma considerando que o 2 era 5. Então, ia ter que aumentar aqui também para chegar na soma correta nas posições posteriores. E aí ia ser uma complexidade maior também do que a bit. A bit chega para resolver esse problema. Ó, esse desenho aqui, ele tá representando a bit e em cinza seria seria o array de valores e em roxo a bit. Daí, para descobrir quanto que seria a soma do início, né, do índice 0 até o índice 4, por exemplo, eu teria que somar o valor armazenado em 4 mais o valor que está armazenado aqui na posição esquerda, que está englobando mais coisa, que seria o 3, né? E aí o 3 ele engloba todos os valores até o 4, menos o 4. E aí a gente somaria o 3 mais o 4 e a gente teria todos os valores, a soma de todos os valores do início até a posição 4 do array. Aí, para substituir, se eu precisasse de colocar outro valor em alguma posição aqui desse vetor, por exemplo, na posição 3, se a 3 estava armazenando um 5 e eu quero agora armazenar um 8 lá. Para eu mudar aqui e colocar o 8, eu vou ter que alterar somente a posição 3 na bit e a posição 7, por causa que é a única que está englobando o valor da 3, tá vendo? As outras não têm ligação com ela, assim, tipo, de cima para baixo. E é isso. Aí diminui a complexidade porque eu tenho que mudar só em 2 posições nesse caso, por exemplo. Não tem que mudar em todas as outras aqui depois do 3. Teria que ser a 4, a 5, a 6 e a 7, se fosse naquele caso de array de prefixo. Bom, gente, agora eu vou ler aqui o problema lá do CSS, consultas de caminho. Você recebe uma árvore enraizada composta por N nós. Os nós são numerados de 1 a N, sendo que o nó 1 é a raiz. Cada nó possui um valor. Sua tarefa é processar os seguintes tipos de consulta. 1. Alterar o valor de um nó, mudar o valor do nó de S para X. E 2. Somar os valores do caminho da raiz até o nó. Calcular a soma dos valores no caminho que vai do nó 1, raiz, até o nó S. Entrada. A primeira linha possui 2 inteiros, N e Q, o número de nós e o número de consultas. A segunda linha contém N inteiros, V1, V2 até Vn, o valor de cada nó. As próximas N-1 linhas descrevem as arestas da árvore. Cada linha
possui dois inteiros, A e B, indicando que há uma aresta entre os nós A e B. Por fim, aqui linhas descrevendo as consultas, que podem ser de dois tipos, um SX ou 2S. Saída. Para cada consulta do tipo 2, imprima uma linha contendo a soma correspondente. As restrições são que NQ eles têm que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2 vezes 10 à quinta. A, B e S tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a N. E V, I e X tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10 à nona. Aí aqui está um exemplo de entrada e saída. A entrada aqui está falando que vão ser 5 nós e 3 consultas. Aqui estão os valores de cada nó, armazenado em cada nó. E aqui estão as arestas, né? Onde vai ser ligado os nós. Aí vai ter uma de 1 a 2, uma de 1 a 3, 3 a 4, 3 a 5, 2 a 4. Ah, não, desculpa. 3 a 5. Aí para aqui, porque é n menos 1, né? 5. N menos 1 dá 4. Aí são esses 4 aqui. E aí aqui já é consulta. Então, consulta do tipo 2, que é ver os elementos somados, né? Os valores somados. Do índice 0 até o índice 4. E aí dá 11. A saída aqui é 11. Aí esse aqui é outro tipo de consulta, que é do tipo 1, que é para alterar o valor, né? Então, no nó 3 vai ser colocado o valor 2. E o nó 3 antes tinha o valor 5. Aí, a partir de agora, a soma vai ser diferente, né? Então, aqui tá pedindo de novo a mesma consulta da soma dos valores até o índice 4. E nisso vai resultar em 8, por causa que diminuiu 3, né? Antes estava 5 em um dos nós e agora tá 2. Aí, é isso. Aí o modelo de solução, basicamente o que eu pensei foi fazer um DFS, e aí eu guardei os valores do tempo que demorei para entrar e para sair de um nó. Daí, a partir desse DFS, eu criei a bit, e os índices da bit, eles se relacionam com o tempo. Então, a cada instante vai ser, tipo, o índice. Tipo, o índice 1 aqui vai ser o tempo, o instante 1. Aí depois 2, 3, e aqui vão ter as alterações, que vai ser, tipo, o que aconteceu em cada momento. Então, o índice 1 guardaria o 4, que é logo quando começa aqui o DFS, né, o primeiro nó. Aí, o índice 2 guardaria 4 mais 2, que vai ser 6, né? Que vai ser a ida daqui, do 4 até esse 2 aqui. Com isso, o instante 3 seria voltado aqui para o 4, que aí ia dar menos 2, ia ser 4 menos... Não, ia ser 6 menos 2, que dá 4. Aí a gente ia estar aqui de novo. Nisso ia descer aqui para o 5, e aí o tempo, o instante 4, o índice 4 na bit, ia ser 4 mais 5, né? Que ia ser 9. Aí, a partir disso, vai dessa maneira aí, que aí vai descendo aqui, né? Os filhos do DFS, e depois sobe de novo e volta lá até chegar no menos 4, né? Que é o último índice lá, que vai ser 0, vai zerar no final. Daí, gente, eu criei essa tabelinha aqui. E aqui, esse S aqui representa os nós. Então, tem nó número 1, 2, 3, 4, 5. E aqui seria o momento em que entrou nesse nó. Então, no momento 1 entrou no nó 1, no momento 2 no nó 2, no momento 4 no nó 3. Aí isso é porque voltou aqui do 2 pra cá no instante 3. E depois veio daqui pra cá no instante 4. Aí na hora que entrou no 3 era o instante 4. E aí assim por diante. Pra gente descobrir a soma dos valores da raiz até o nó nó x, né, o nó que você quer achar, é só entrar na bit no índice do instante em que entrou no nó. Então, seria, tipo, o índice 4 aqui pra gente achar a soma dos valores da raiz até o 3, até o nó 3. Aí, no índice 4, seria o valor 9, por exemplo, que estaria armazenado dentro da bit. Agora eu vou mostrar aqui como que eu implementei, né, como que ficou o algoritmo no final. E primeiro eu coloquei a Bits STDC, que é uma biblioteca que agrupa várias outras, né? Então ela é bem útil no contexto de programação competitiva, porque você não tem que incluir várias bibliotecas.
Logo em seguida eu botei using namespace std, que é para não ter que ficar escrevendo std antes de todas as funções da biblioteca padrão, tipo cout, cin, etc. E aqui eu botei using ll igual a long que é só para poder agilizar mesmo na hora de escrever long durante o código, eu coloquei ll no lugar. Aqui, int n é o número de nós e q é a quantidade de consultas que vão ser realizadas. Aí eu criei um grafo, criei aqui embaixo um vetor que vai guardar o tempo de entrada em cada nó e o tempo de saída nesse outro vetor aqui. Logo em seguida eu criei a bit, né, que é a árvore, e criei aqui um vetor que vai guardar os valores, né, o vetor da onde a gente vai tirar os valores. Aí eu criei aqui uma variável tempo atual igual a 0. Que eu criei essa função aqui, bitadd, que é a maneira mais fácil aí de estar adicionando ou substituindo valores na bit. E os parâmetros são o índice e o valor que eu quero colocar, né? O índice que eu quero pôr e o valor que eu quero colocar. Aí aqui tem um while, que é enquanto, né? Enquanto o índice for menor ou igual a 2 vezes n, que vai ser esse aqui, o tamanho máximo da bit, né? Que n é o número de nós. E como ela tá guardando o tempo de entrada e saída, são n nós, cada um tem um tempo de entrada e saída. Então, 2 vezes o valor. Aí dentro do while aqui, eu coloquei... eu acessei o índice na bit, que é o índice que a gente passou aqui, que a gente quer alterar, mas igual ao valor que eu quero adicionar lá. E aqui embaixo tem essa operação aqui, que basicamente acessa os outros índices que são influenciados por esse índice. Daí eu criei aqui essa função long_bitsum, que eu passei como parâmetro o índice na bit que eu quero fazer a soma, né, desse índice até o início da bit, dos valores que estão armazenados. Aí eu crio long resposta aqui, que começa como 0, né, e aí vai retornar esse valor aqui no final, depois de passar por esse while. Esse while enquanto o índice for maior que 0, vai rodar isso aqui. E aí a resposta vai ser, a gente vai acumular, né, na variável resposta que começa igual a 0, a gente vai acumular os valores que estão armazenados na bit dentro desse intervalo que eu falei, que é entre o índice que a gente escolheu até o início da bit. E aí o índice vai mudando a cada iteração aqui pra gente poder acessar justamente esses valores que estão nesse intervalo. Aí eu criei esse DFS, que ele faz a busca em profundidade e ele acessa os nós U e ele coloca aqui nesses vetores que eu tinha criado o tempo de entrada, tipo o instante em que entrou no nó e o instante em que saiu. E é basicamente isso. Ele funciona como DFS normal e ele só armazena esses valores aqui nos vetores. Aí aqui eu adicionei a main e eu coloquei essas duas linhas que elas deixam o código mais rápido nas funções de cin e cout. Aí aqui eu criei o cin n e q, o n é o número de nós e o q é a quantidade de consultas. E coloquei aqui todos esses assign aqui, que eles são para poder definir o tamanho depois que eu já declarei. Então eu já tinha declarado o grafo e eu coloquei aqui para poder o tamanho ser n mais 1, que é o número de nós, né? Mais 1 porque vai ser... a gente não vai considerar o índice 0, né? A gente vai fazer a partir do 1. E a mesma coisa com esses outros aqui, ó. Esses dois vetores, a gente vai começar a partir do índice 1, então a gente teve que adicionar mais 1 aqui, além do número de nós. Então, n mais 1. E eu inicializei já com 0 todas as posições, porque depois eu vou preencher. Aí aqui eu criei o tamanho também... Aqui é a mesma coisa, né? O tamanho também foi n mais 1, justamente porque eu vou começar do 1. E inicializei com 0. Essa última bit, eu criei ela de um tamanho maior, mais por precaução, esse mais 5. Só que o 2 vezes n é por causa que a gente vai armazenar tanto os valores de entrada no nó, tanto o valor de saída. Então, por nó, vão ser 2 valores que vão ser armazenados. Então, ela tem que ser maior mesmo. E esse mais 5 foi por
por precaução, né? Pra não ter problema depois com o tamanho. E eu inicializei com 0 também. Aí aqui eu fiz esse DFS, que ele percorreu o grafo e ele marcou lá naqueles vetores de ST e EN, que é os vetores dos instantes de entrada e de saída dos nós, e marcou, né, os instantes de entrada e de saída de cada nó. E aí aqui eu criei esse for. Esse for aqui é justamente para eu adicionar na bit os valores de entrada e de saída, não, calma, os instantes de entrada e de saída de cada nó. E aí eu vou adicionar os valores dos dois vetores, né? Que um dos vetores armazena os instantes de entrada e o outro os instantes de saída. Daí aqui eu criei um while e ele vai ser para processar as consultas. Aí que é menos menos, né? Porque é a quantidade de consultas, a gente vai passar por todas elas. E aí eu criei o tipo, né? Int tipo, por causa que pode ser 2 ou 1, né? O tipo de consulta. Aí a gente dá say no tipo. E se o tipo for igual a 1, vai ser aquele tipo de consulta para poder alterar o valor, né? Então a gente vai criar int s e long x. Aí a gente vai ler s e x. S vai ser o índice em que a gente quer mudar o valor e o x é o valor que a gente quer colocar nesse índice. Aí a gente cria long delta, que é igual a x menos valor que está em s. Não, calma. Menos valor que valor é o vetor em que está armazenado os valores. E aí a gente vai acessar o índice S, que é o índice que a gente quer mudar o valor, né? E a gente vai criar esse delta aqui, que vai ser justamente tipo a diferença entre o valor que a gente quer adicionar e o valor que já estava lá. Então, por exemplo, se eu quero substituir o valor que era 5 para um valor 8, eu vou fazer delta igual a 8, que é o valor que vai ser lido aqui, né? Que é o que eu quero adicionar. 8 menos o valor que estava lá, que nesse caso seria 5, por exemplo. Aí daria 3. Então, delta estaria valendo 6. Desculpa, estaria valendo 3. E valor de S, que é justamente o valor que está armazenado lá no índice que a gente quer alterar, a gente vai alterar lá. Então, lá vai ser igual a 8, né? Aqui onde estava armazenado 5, vai ser armazenado 8, por exemplo. E aqui no BitEd, a gente vai usar o delta justamente porque essa função ela trabalha com a diferença entre os dois valores, né? A quantidade que eu quero adicionar ou tirar lá do valor que está armazenado para tornar esse valor o que eu quero, né? Então, aqui a gente tem o delta, por exemplo, igual a 3. Esse exemplo que eu dei, 8 menos 5, 3. Aí, na hora que a gente vier aqui, voltar aqui no código, no BitEd, a gente vai passar como parâmetro aqui o índice, né, que a gente quer alterar, e o valor vai ser 3. Nisso, quando a gente for adicionar aqui, ó, na posição que a gente quer adicionar, a gente vai adicionar só o 3. Então, isso é o que é o valor que a gente vai usar para propagar na árvore também. Então, as outras partes da bit que usam desse valor, tipo, que esse valor está incluído na soma, a gente vai adicionar só 3, porque não faz sentido a gente adicionar 8, porque já vai estar adicionado 5. Aí a gente adicionaria mais 8, entendeu? Daí esse BitEd aqui, ele está adicionando esse novo valor no instante em que entrou até o final da bit. E como a gente não quer que fique até o final da bit, a gente quer que fique só no intervalo de entrada e de saída desse nó, a gente coloca esse outro BitEd aqui, em que a gente usa o tempo de saída e coloca aqui o menos delta justamente para não ir até o final, ficar só nesse intervalo. E aí esse else aqui, ele é caso, se não for o tipo 1, né, vai ser o tipo 2. O tipo 2 é justamente, a gente quer saber o valor da soma, né, dos elementos do início da bit até esse nó, até esse índice na bit, no caso. Aí a gente coloca aqui o C em S e a gente vai imprimir
justamente essa soma, né? A bit5 faz essa soma até o instante, ST guarda o instante que a gente entrou nesse nó. Que aí vai ser justamente todos os valores do início até esse nó. E aí end L é para quebrar a linha. E é isso. Aí dá return zero e acaba o código. Gente, agora eu vou mostrar aqui o programa na IDE, o programa completo, e eu vou submeter ele lá no CSS e mostrar pra vocês se deu certo. Esse aqui é o programa. E eu vou submeter ele lá agora. Aqui, gente, deu certo. Tudo certinho. Todos os testes. Bom, gente, é isso. Esse aqui é o link do problema lá no CSS, para quem quiser fazer a própria implementação aí e testar e enviar lá, para ver se vai dar certo. Esse aqui que é o link. E eu queria agradecer muito pela atenção, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem seguir o GCC aqui no YouTube e no Instagram, por favor, vai fortalecer muito o projeto, vai ser muito bom pra gente, agradeceria muito. Se vocês puderem curtir o vídeo também, comentar, compartilhar aí com os amigos de vocês, para poder divulgar melhor também o nosso projeto, eu agradeceria muito e espero muito que vocês tenham gostado, de verdade. Tchau, tchau!